Essa que é a grande realidade. O jornalista norte-americano radicado no Brasil, Glenn Greenwald, ele faz um comentário numa matéria sobre esse tema, né? Ele trata bastante desse tema, ele é norte-americano, ele conhece bem a coisa, ele foi perseguido também por essas mesmas pessoas, então ele fala de cátedra sobre o assunto. Ele chama atenção para uma coisa que é muito óbvia, mas que muita gente não entende, que é o seguinte: o Trump, todo o ataque contra o Trump é feito, né, e isso daí não é uma coisa casual, em torno de uma única questão, inclusive muita gente apoiou, que é o seguinte: o discurso do Trump teria sido, né, embora ele não tivesse falado nada diretamente no seu discurso, uma incitação à violência. Então, na matéria, o Greenwald, muito corretamente, ele fala o seguinte: na realidade, todo discurso pode ser considerado, desse ponto de vista, como uma incitação à violência. Vamos supor que você faça um forte discurso contra as organizações que se opõem ao direito de aborto. Ele usa esse exemplo. Aí um cidadão vai lá, fica revoltado contra essas organizações e sei lá, toca fogo na sede de uma das organizações pró-vida. Então, quer dizer, se você defender o aborto e criticar os que são contra, pode ser uma incitação à violência. Qualquer discurso pode ser. Você fala A, B ou C, você fala contra alguém, né? E pronto, pode aparecer uma pessoa lá e agir de maneira violenta. Vamos supor que o caso do Bolsonaro seja inteiramente verídico, o caso da facada. O que teria levado a pessoa a esfaquear o Bolsonaro? Supondo que aquilo realmente é o que parece, né? Seria o discurso anti-Bolsonaro. Então, por exemplo, hoje tem um monte de gente falando fora Bolsonaro, tem que enforcar o Bolsonaro. Se você faz esse discurso e alguém vai lá e dá um tiro no Bolsonaro, é incitação à violência. Ou seja, qualquer discurso político seria incitação à violência. Se o discurso político for contra o Trump, ou contra a esquerda, por exemplo, tudo bem, não é incitação à violência. Mas se o discurso político for contra o governo norte-americano, contra, por exemplo, você faz um discurso contra o Twitter, está estrangulando aí a opinião pública mundial e tudo mais, vai um cidadão lá, joga uma pedra na janela do prédio do Twitter, incitação à violência. Quer dizer, a incitação à violência é uma coisa genérica que abre caminho para você reprimir todo mundo, né? Então, né, nós temos aí um problema gravíssimo. As redes sociais, inclusive por instigação do governo norte-americano, estão promovendo um expurgo generalizado. Já estão promovendo, não é que irão promover. Já está acontecendo. No Brasil tem muita gente que dá pitaco nessa questão, mas o cidadão não vai lá e lê a imprensa norte-americana de esquerda e tudo mais. Ele procura dar a opinião dele com base no que está na Folha de São Paulo, mas a Folha de São Paulo não consegue falar a verdade. Mesmo que eles queiram falar a verdade, não conseguem. Então, como é que você vai ter confiança nisso daí? Eu vi aí em alguns comentários, inclusive esses comentários no Brasil e nos Estados Unidos, é um comentário malandro, né? Não, mas Twitter, Facebook e outros não é censura, porque não é o Estado. Quem censura é o Estado, lógico. Quem censura é o Estado. Mas o que são essas organizações? Elas detêm o monopólio da comunicação. Em primeiro lugar, isso daí. É um monopólio. Então, se um monopólio fala que você não vai falar, é censura. Não há dúvida nenhuma disso. Ele não é Estado, formalmente, mas ele tem um poder equivalente ao poder do Estado. Em primeiro lugar, isso daí. Segundo lugar, essas empresas são cartelizadas.
Quer dizer, todas elas agiram juntas nos Estados Unidos contra as mesmas pessoas. Né? E fecharam redes sociais, como o Parler, né? Então, é um monopólio mesmo, total e absoluto. Segundo, não é verdade que essas organizações são meras organizações privadas. O Estado norte-americano, primeiro, a denúncia do Snowden mostrou, e veio à tona isso daí, foi reconhecido, inclusive, pelas organizações de redes sociais, no momento, né, na época do governo Obama, que eles espionavam cidadãos norte-americanos e do mundo todo em função, né, da exigência do governo norte-americano. Se você faz isso daí, você já não pode ser considerado como uma entidade privada. É uma entidade que está sob controle do governo. E no caso dos expurgos que estão sendo praticados, muitos desses expurgos são exigência do governo e são guiados pelos serviços de inteligência, né, do regime político norte-americano, que vai lá e fala, ó, esse daqui tira, aquele ali tira. Outra coisa que se ouve falar muito, né, que é um tanto quanto, é mais um argumento desses, é o seguinte, que, na verdade, né, nada disso tem importância, porque isso daí já acontecia antes. Bom, primeiro, o fato apresentado como argumento é verdadeiro, já acontecia antes. As arbitrariedades acontecem o tempo todo. Por exemplo, no Brasil não tem uma lei que permita ao Sérgio Moro fazer um processo farsa. Ele fez. O processo mensalão foi outro processo farsa. Né? Então, quer dizer, já acontece. Mas isso não quer dizer, né, que você tenha que ficar quieto diante da arbitrariedade, porque ela já aconteceu antes. Seria a política mais conformista da história da humanidade. Seria como dizer assim, não vamos protestar que alguém aí, provavelmente a PM do Rio de Janeiro, matou a Marielle Franco, porque mata um negro na rua todo dia. Isso é uma política que ninguém poderia aceitar uma coisa dessa. Quer dizer, você é obrigado, como a coisa já está estabelecida, então você tem que deixar de lutar contra isso. Aí, se aparecer uma lei que permite, né, que o negro seja assassinado pela PM, você não fala nada, porque já estão matando os negros. Né? Quer dizer, é um raciocínio que não tem... É impressionante que a esquerda chegue a esse extremo de absurdo para defender o imperialismo norte-americano. Porque é disso que se trata. Né? Você não vai protestar contra o Twitter, não vai protestar contra as empresas, não vai protestar contra o Biden, porque o mundo está cheio de arbitrariedades. Então, a arbitrariedade é uma coisa do mundo. As guerras acontecem. Né? As ditaduras estão aí, a tortura acontece no Brasil. Bom, como tudo isso já acontece, então, não há sentido nenhum, né, de falar uma coisa dessa, de você protestar contra as arbitrariedades. Isso é totalmente absurdo. Né? Um partido de esquerda, logicamente, sério, né? Não vamos nem falar revolucionário, comunista, etc. E tal, um partido de esquerda sério tem que se levantar contra todo tipo de arbitrariedade. Tem que denunciar tudo, né? Tem que defender que a legislação seja democrática, tem que combater a legislação antidemocrática, e isso é uma coisa elementar. A pessoa que vem e fala que tudo já está comprometido, portanto não adianta falar nada, é um capitulador, é uma pessoa que quer que você abaixe a cabeça para levar pancada na cabeça. É um argumento totalmente absurdo, né? Bom, outra coisa que é importante também nessa discussão
é o fato de que as pessoas não param para pensar que quando você tem uma lei e quando você tem uma determinada definição, por exemplo, combater as fake news, notícias falsas. A pessoa que vai combater a notícia falsa já, pela própria natureza da função, ele está transformado em Deus, porque ele é a pessoa que sabe o que é a verdade no mundo, né? Ele vai definir o que é a verdade, uma coisa totalmente... no passado, só as igrejas tinham essa pretensão de saber o que era verdade. Por exemplo, o Papa, ele é infalível, ele sabe o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, na opinião dele e na opinião de determinados membros da Igreja Católica. Eu não jamais poderia compactuar com uma ideia tão extravagante quanto essa. Agora, o dono do Twitter, ele não é Papa. Então, ele não é igreja também. De onde vem essa pretensão dele a dono da verdade? Tá? Ninguém sabe. O Estado norte-americano, menos ainda. Não tem direito nem a dizer o que é nada verdade ou mentira, porque é um Estado de criminosos. É um Estado criminoso, é o Estado mais criminoso que existe no planeta Terra, já há muitos e muitos anos. Então, as pessoas não se dão conta e a coisa escapa do controle. Qual é a conclusão que nós devemos ter aqui? É que todos esses exageros, todas essas coisas absurdas, né, elas representam uma aliança de um setor da pequena burguesia que está se formando, né, com o imperialismo mundial. Um reforçamento, um aprofundamento dessa aliança, na verdade. Quer dizer, de medo do suposto fascismo, né, está se estabelecendo uma aliança aí que visa apoiar o imperialismo mundial. Uma coisa totalmente absurda. Essa questão aqui, ela tem interesse não só pela polêmica que ela causa, ela tem interesse porque ela é uma questão decisiva para a luta política de todos os trabalhadores, de todas as pessoas no mundo inteiro, né? E o posicionamento a favor, né, de todo esse movimento, desse verdadeiro golpe de Estado, de características, inclusive, de tipo fascista, que o imperialismo norte-americano está promovendo, tem que